Olá, eu sou o Alexandre e hoje eu vou falar para vocês sobre escalar aplicações no Kubernetes. Tá? Então, como escalar uma aplicação no Kubernetes? O que a gente vai ter nessa aula, então? Vamos falar sobre Kubernetes, escalabilidade de aplicações e no final eu quero que vocês saiam com conhecimento sobre como que as aplicações consomem os recursos de máquina e como que a gente pode usar o Kubernetes para gerenciar isso aí, gerir esses recursos, tá? E eu vou usar um ambiente que eu criei numa aula do Experts Club, tá? Nesse repositório aí, Rocket City Experts Club e K8s Dev Env, que é um ambiente local para rodar o Kubernetes para a gente poder testar as coisas e utilizar aqui sem precisar colocar numa nuvem, alguma coisa assim, tá? Sem gastar dinheiro, nada assim. Legal? Então, primeiro, o que são esses recursos? A gente precisa ter bastante noção do que é, porque a gente vai usar eles e eles vão ser importantes para as nossas decisões de como a nossa aplicação vai escalar, tá? Então, os dois recursos principais que a gente pode usar aqui numa aplicação stateless são CPU e memória RAM. Tá? CPU ela vai ser usada para qualquer ação que a aplicação faz. Então, se ela fizer conta, transformação, comparação, iterações, etc., enfim, qualquer coisa que a sua aplicação for fazer, ela vai precisar da CPU para fazer para ela. Então, esse é um recurso importante. E o outro é memória. Então, todo o estado da sua aplicação, então, se você tem variáveis, constantes, objetos, listas, coisas da memória, vai ficar gravado aqui, certo? Então, sua aplicação, quando você faz uma lista ou instancia um objeto, ela usa a memória da máquina que está rodando ela para gravar essas informações, tá? E é importante também saber o que acontece na escassez desse recurso. Então, quando a gente precisa de mais do que a gente tem, então precisamos de mais CPU do que a gente tem, o que acontece? A aplicação fica lenta, ela responde menos do que normalmente, ela responde mais lentamente. Então, ela demora mais para conseguir a CPU, então as ações demoram mais para acontecer, tá? E memória, o que acontece? Se eu preciso gravar uma informação na memória, a memória não existe mais, provavelmente a aplicação trava, dá pau, dá uma exceção, out of memory. Eu acho que todos os desenvolvedores já viram essa exceção aí, então é isso que acontece. Por isso que a gente tem que gerenciar bem os recursos, principalmente a memória, porque a memória vai fazer travar a sua aplicação. A CPU talvez fique meio lenta a aplicação, se ela não tiver o suficiente, mas ela não vai travar, né, totalmente. Certo? Como que a gente roda aplicações que dividem o mesmo hardware? Com Kubernetes, principalmente. Aqui já é meio com foco no Kubernetes, tá? Por exemplo, eu tenho duas aplicações que usam a mesma CPU, estão na mesma máquina. Como que eu faço para elas conviverem bem, uma sem atrapalhar a outra, uma sem deixar a outra lenta? A gente limita os recursos, tá? Memória é a mesma coisa. Eu tenho duas aplicações na mesma máquina, elas têm que ter um acordo de quanto cada uma vai usar de memória para que uma não faça a outra travar, né? Então, por exemplo, eu tenho 1 GB de RAM, e daí minhas duas aplicações precisam geralmente de 200 MB, e do dia para a noite uma das aplicações passa a usar 1 GB, começa a ter mais, elas precisarem mais memória do que eu tenho, e uma vai acabar fazendo a outra travar, certo? Como que o Kubernetes limita esses recursos? Da CPU, ele usa um negócio que chama CPU throttling. Então, ele vai dar o tempo de CPU com restrições, entendeu? Então, se uma aplicação a gente combinou para o Kubernetes que ela pode usar 10% do tempo de uma CPU, ele vai fazer com que, se ela precisar de mais, ele vai dar o tempo de CPU mais lentamente para ela, para que ela não consuma mais do que 10% da CPU. E memória, aí é um pouco mais hardcore, que ela vai trabalhar como um OM Killer, que é Out of Memory Killer, que é um processo do Linux que mata aplicações que estão usando mais memória quando o sistema operacional não tem mais, e ele vai matar a aplicação caso ela use mais memória do que está combinado. Então, se a gente configurou o Kubernetes, que é aquela aplicação vai gastar 100 MB de RAM, se gastar 101 MB, o Kubernetes vai entender como um problema e vai reiniciar essa aplicação para que ela volte ao estado inicial dela. Tá? Então, eu acho que nesse caso a CPU vai deixar mais lenta se faltar, né? Se precisar de mais CPU do que a gente der, e a memória vai fazer a aplicação ficar reiniciando, que pode ser mais problemático. Tá, como configurar o HPA? HPA é um recurso do Kubernetes que chama Horizontal Pod Autoscaler, que é
basicamente o objeto que configura a autoescalabilidade dos seus pods, dos seus deploys, horizontalmente. Então, ele vai aumentar o número de réplicas daquele deploy conforme necessidade. Conforme você receba a request dos seus clientes, o número de aplicações, de réplicas daquela aplicação vai crescer ou diminuir, certo? E para isso acontecer, primeiro a gente precisa instalar um cara que chama Metric Server. Ele é um plugin do Kubernetes, ele é um software que roda no Kubernetes, você instala nele, que fica tirando métricas de todos os containers, pods que estão rodando no cluster e deixando isso acessível via uma API que o próprio Kubernetes já é integrada, que funciona junto com o HPA já nativamente, tá? Então, acho que a gente pode fazer isso aí primeiro, mostrar como que foi feito, né? Aqui. O meu editor de texto está no outro monitor. Vamos fazer para cá. Desculpa aí, pessoal. Tá? Eu não vou apresentar muito do projeto do ambiente de desenvolvimento, porque tem uma outra aula, enfim, sobre isso, e vocês podem ler no repositório aí, tem uma explicaçãozinha como funciona, mas, assim, para não deixar totalmente no zero, a gente tem uma pasta de plugins, coisa que a gente instala no nosso cluster local, para que são coisas básicas do cluster. E daí eu criei um arquivo aqui chamado Metric Server, para instalar o Metric Server. Eu coloquei aqui para vocês a fonte disso aqui, então se vocês entrarem nesse link, vai ter, esse aqui é o repositório do Metric Server, vai ter como instalar, tá? E lá tem esse link para a última versão, tá? Eu só tive que fazer uma modificaçãozinha para o ambiente local, que foi, eu coloquei aqui, modificado para funcionar no Kind, que vai ser o nosso cluster local, foi adicionado na execução aqui. Eu coloquei Kubelet Insecurity LS, quer dizer que a nossa comunicação com o Kubelet está sendo de forma insegura. Ele não está verificando o certificado do Kubelet, que tudo bem para o ambiente local, isso aqui não é para rodar num cluster em produção, você não vai precisar fazer isso, mas aqui no local precisou, tá? Então, quando eu rodar nosso cluster, deixa eu ver se não está rodando já aqui. Tá até rodando, vou dar um make cluster down aqui, só para vocês verem, destruir tudo, criar tudo do zero. Tem esses scripts estão todos no repositório que eu falei que é base, tá? A gente não vai precisar mexer neles. E se vocês quiserem a explicação, tá na aula lá, tá? Então, make cluster up, o comando que eu fiz. Na aula eu explico direitinho o que faz cada um desse comando, mas, assim, sucintamente, ele sobe nosso cluster usando Kind, que é um Kubernetes que roda dentro do Docker, que é o que a gente vai usar para desenvolver, para testar coisas, tá? E ele vai instalar tudo que está naquela pasta plugins. Certo? Então, aqui. Tudo que está nessa pasta plugins. Então, ele vai instalar o Nginx Ingress, o Metrics e uma configuração que precisa para o registry, que é onde ficam nossas imagens Docker que a gente vai buildar dos projetos aqui. Tá? No projeto original tem mais projects aqui dentro, tem uma API, um banco e tal, mas eu mantive para esse exemplo apenas o site, que é um Nginx, um HTML bem besta aqui, Hello Kubernetes, tá? A gente vai subir ele, vocês vão ver. E aqui tem os arquivos, eu vou deixar comentado para vocês, todos esses arquivos do deploy do Kubernetes, Ingress e Service. Eu não vou explicar nessa aula, porque está na outra. Tá? Você já subiu. Então ele subiu aqui o cluster. Está instalando os plugins, tudo isso aqui é a instalação dos plugins, todos esses objetos estão naqueles arquivos do plugin, e agora ele está esperando o Ingress ficar pronto, que é para onde a gente vai acessar localmente aí o serviço. Tá? Aí, para vocês entenderem, o Ingress desse site aqui, ele está falando que localhost / então, na raiz do localhost, ele está servindo esse deploy aqui, que é um Nginx
servindo esse HTML, simplesmente isso, bem simples, básico, não faz nada demais. Tá? Deixa eu pegar um navegador para a gente acessar esse carinha aqui para vocês verem, http://localhost, servindo esse carinha aqui, né? Uai, problemas técnicos. Será que caiu a aplicação? É que eu tenho. Desculpa, pessoal, esqueci de rodar um comando aqui. Então, subiu o cluster, eu vou rodar um outro comando que a gente fez aqui, que é run projects. E daí ele vai subir, sim, os manifestos daquela aplicação lá, tá? Que é o site, tá? Então, no comando cluster up, ele subiu só as coisas que estão no plugins, não estava subindo isso aqui. E a gente tem um comandinho run projects, que eu explico lá no repositório como funciona, que sobe as aplicações. Agora sim, eu vou dar um public get pods, tá aqui rodando um site, uma réplica só dele. E agora está funcionando. Aquilo é um cache do navegador, provavelmente, tá? Então tá aqui, tá servindo meu Kubernetes, tá? E como eu tenho o Metric Server já instalado, eu consigo fazer um kubectl top pods. Ele vai me dizer, nesse momento, quanto MCPUs estão sendo usados por esse pod e quantos megas de memória. MCPUs é milionésimos do tempo da CPU. Então, a cada 1000 CPUs é o 100% do tempo de um core, tá? Então, nesse caso, ele está usando 0,7% do tempo de um core. Que é só daquelas requestzinhas que eu fiz, né? A gente vai mandar um monte de requests, vocês vão ver. E 6 MB de RAM para servir esse site aqui bem chutinho, né, galera? Então vai dar para a gente escalar bastante aqui na minha máquina. Tá? Então, Metric Server, a instalação é essa. Vai ter no repositório para vocês olharem, tá? Eu vou comentar daqui a pouco. Instalação do Metric Server. Determinar os recursos para um pod. Então, primeiro, antes da gente determinar como que a nossa aplicação vai escalar, como que ela vai se replicar, vai virar 100, vai virar 1000. Não, vamos primeiro dar uma estressada nesse site aqui, sem réplica nenhuma, fazer um monte de chamada, ver quanto que ele responde, quanto que ele responde com mais CPU, menos CPU, mais RAM, menos RAM, dependendo do que for, tá? Então, para determinar os recursos dessa aplicação, desse site, a gente usa, dentro do deployment, na lista de containers, nesse container a gente tem o campo aqui, resources, que tem 2 subcampos, requests e limits, tá? Esse link aqui é a documentação oficial do Kubernetes, tem explicação detalhada em inglês do que são requests, do que limits, que é memória, que é CPU, quais tipos de valores você pode colocar aqui dentro, etc, tá? Mas eu vou explicar aqui por cima. Requests é quanto o Kubernetes reserva da máquina que esse pod vai rodar, quanto de recurso ele reserva daquela máquina para esse pod aqui. Então, se a máquina não tiver 10 MB de RAM não alocada, não reservada, e 10% de uma CPU, que é 100 MCPU, o Kubernetes nem coloca esse pod para rodar naquela máquina. Ele vai procurar uma máquina que tenha esses recursos. Se não tiver, ele não vai colocar esse deploy em nenhum lugar, não vai rodar, tá? E o limits é o quanto ele deixa esse pod consumir de recurso de verdade, tá? Então, aqui no caso, memória, mais simples. Então, ele vai alocar esse pod numa máquina que tenha 10 MB de memória, e se esse pod passar de 20 MB de memória, ele vai reiniciar esse pod. Vai falar, ele está com problema, ele está usando mais do que o limite, tá? CPU, ele vai alocar numa que não tenha reservado, que tenha 100 M livre para reservar, e ele vai deixar a aplicação consumir até 300 M. Então, se a aplicação puxar essa CPU, pedir mais tempo de CPU do que está aqui, ele vai dar até esse limite. Então, quer dizer, se a aplicação precisar de mais do que isso, o Kubernetes não vai dar e a aplicação vai funcionar mais lentamente, porque não vai ter a CPU necessária para aquilo, tá? Isso que a gente está fazendo de colocar o limite maior que o requests é um overscheduling. Então, isso
ajuda a gente a colocar mais aplicações em menos máquinas, contanto que essas aplicações não tenham a carga ao mesmo tempo, entendeu? Então, se você colocar que nem esse aqui, que eu estou colocando um limite 3 vezes maior do que o request, e todas as aplicações se escalarem ao mesmo tempo, provavelmente todas elas vão ficar lentas, eles não vão ter a CPU suficiente, porque ela não existe, tá? Como que eu cheguei nesses números aqui? Eu vou fazer o teste que nem eu fiz. Aqui. Vou colocar, memória, beleza. Vamos na CPU para vocês entenderem. CPU, eu vou colocar, em vez de 10% na CPU, eu vou colocar 1%. E em vez de 300, eu vou colocar 3% aqui de uma CPU para a gente testar. E eu fiz um scriptzinho de stress, que vocês podem ver aqui, copiar, usando uma ferramenta que chama Vedita. Tá? Então, esse scriptinho de teste é esse aqui, Vedita Attack, Rate, Duration, tá? Onde que eu achei esse cara, esse tal de Vedita? Vamos abrir o site deles aqui, para vocês vão entender. GitHub Vedita. Ele é uma biblioteca em Go, que é feita justamente para você testar o poder da sua aplicação. Por isso que é o Vedita, tá? Quem assistir Dragon Ball vai entender a referência. Tá? E ele precisa do Go e precisa instalar o Vedita aqui. Para facilitar, né, para não ficar todo mundo que for usar meu projeto tem que ficar instalando o Vedita aqui, eu fiz um esquema para rodar dentro do Docker, tá? Então, fiz esse Dockerfile com o Golang, instalando o Vedita, fiz um Docker Compose criando esse Vedita aqui dentro, né? O container, fazendo o build dessa própria pasta, porque tem aquele Dockerfile, na rede host, que é para ele funcionar como se estivesse na mesma rede que a minha máquina, e montei como volume dentro desse container essa própria pasta aqui do teste de estresse, tá? Para ele ter acesso a esse script aí, os targets, essas coisas que eu fiz. E criei um Makefile para facilitar os comandinhos aqui, build, help, para ver o que o vídeo está em opções. E rodar o script de estresse, propriamente dito. Tá? Se você rodar o help, vai printar exatamente isso aqui que tem aqui, mas aqui tem até mais informação aqui no repositório de tudo que ele pode fazer. Então é interessante aí, quem tiver curiosidade, dá uma olhada. É uma boa documentação, tá? Vamos rodar esses comandos, então, lá. O site está up já, né? Aqui. Vamos rodar um make Vedita help, não? Ah, tem que ir para a pasta do stress. Teste stress. E aqui tem o makefile make help. Ele vai só dar o comando help aqui, tá vendo? Só tudo que pode ser enviado para esse comandinho para você facilitar vocês a criarem seus próprios scripts aí, né? E a make build tem que rodar isso aqui primeiro, tá, pessoal? Se não tiver rodado, ele vai rodar sozinho a primeira vez, tá? E o stress site, ele tá rodando esse scriptzinho stress aqui, que está hoje mandando por 1 minuto 1000 requests por segundo para os targets que estão nesse txt aqui e tá mandando esse resultado para dentro desse outro comando do Vedita, que é o report, para ele criar um reportezinho de quanto que deu certo, quanto não deu certo, quais requests foram mais lentas, mais rápidas. Eu vou mostrar isso para vocês. E o target é basicamente um get aqui no localhost barra aquele mesmo sitezinho que a gente está abrindo aqui. Então ele vai mandar um monte de request aqui, tá? Vamos primeiro mandar 100 por segundo para a gente acompanhar e ver se responde, porque eu diminui bastante a CPU lá. Eu quero que vocês entendam o processo como um todo. Então, stress site. Ele está mandando as requests e eu criei aqui um esqueminha. Quem não conhece, watch, -n, ele vai rodar a cada 5 segundos. -n é a quantidade de segundos. Esse comandinho aqui, kubectl top pods, que é para a gente ver quanto que está gastando de CPU e memória o nosso site, enquanto está recebendo estresse. Então, a cada 5 segundos ele vai dar um refresh aqui. Vamos esperar um minutinho rodar o teste. Será que tá aguentando? 30 já. Ó, já tá no limite já, pessoal. Ele aqui não é tão responsivo, ele demora um pouquinho para atualizar, tá? Quanto que é o limite que a gente pôs lá? Eu acho que era 30 mesmo, né? 30, ou seja, tá no limite.
Eu duvido, estando no limite, que esse site vai responder todas aquelas requests, tá? Provavelmente ele vai deixar de responder algumas. Testezinho de 1 minuto. Tá, e assim, dependendo da aplicação... Ah, não, ele respondeu tudo sim, mas foi no limite, ó. Mas respondeu 100%. Vamos aumentar então esse teste aqui. Assim tá respondendo 100, né? Então, vamos mandar mais. A ideia é essa, é a gente aumentando. Vou colocar 300, que 3 vezes mais. E achando um ponto que a gente acha ideal, tá? Dependendo da aplicação, quanto mais CPU você der, mais request vai responder, tá? Provavelmente isso tem um limite, dependendo de se a aplicação é multithreaded ou não. Pode ser que em algum momento não adianta mais você dar CPU para ela, ela não vai conseguir usar, não vai conseguir responder, tá? Não necessariamente você precisa chegar nesse limite da aplicação. O Nginx aqui, por exemplo, que eu estou usando aqui para servir o site, ele provavelmente tem um limite muito grande, pode dar muita CPU para ele, vai responder para caramba. Então a gente vai botar uma meta e colocar, sei lá, 1000 requests por segundo cada deploy, e aí a gente vai fazer com que, se a gente receber mais do que isso de requests, o Kubernetes ele suba mais réplicas do site para responder. Dessa maneira, a gente faz com que, enquanto a gente não está recebendo request, ou está recebendo poucas, que a gente gaste pouco recurso de máquina, e conforme a gente for recebendo mais requests, precisando de mais recursos, que ele aloque esses recursos para a gente, tá? Até que tá respondendo bem, né? Ah, eu acho que ele tá com um limite maior, galera. A gente não redeployou, desculpa. Vamos fazer o seguinte. Vamos limitar agora de verdade. Make. Eu vou abrir uma outra aba aqui para facilitar. Make run projects. Eu esqueci de atualizar lá, pessoal. Então ele tava com 300 de CPU, não 30. Mas beleza, ó. Agora vai para 30 e ele respondeu. Com 300 respondeu numa boa. Chegou até 70 ali, né? Agora a gente vai fazer ele ter menos. Vamos ver se já subiu. Eu que já. Deixa as métricas aparecerem aqui, a gente roda o texto de novo. 300 requests por segundo agora, com bem menos CPU. A ideia é derrubar mesmo, galera. Você tem que ir até os limites do seu site. Ó, vai rodar, vamos ver. Agora não pode passar de 30, hein? Aqui. Por coincidência, a gente mandou o suficiente para ficar em 30, né? No primeiro teste. Não, 19. Tá respondendo? Dura isso aqui, né? A gente tem que esperar 1 minuto inteiro para ver o resultado, que esse aqui é o report, né? Mas a gente vai fazer um testinho mais bacana daqui a pouco. Esse aqui é só o exemplo. Ó, tá no talo, tá 30 agora. Mesmo recebendo o tanto de requests que a gente viu que ele chegou a usar até 70, né? Então agora, provavelmente, não vai responder o suficiente. Ele até passou um pouquinho, tá vendo? Mas isso aqui é normal. Outra coisa. Esse teste aqui, se você tá derrubando a sua aplicação, ele pode demorar mais do que 1 minuto que você setou, porque tem requests que vão demorar mais tempo para responder, tá? Ele demora um pouquinho mais. Aí terminou. E ele respondeu 90% das requests. O resto deu algum tipo de erro aqui, ó. 502, 504, nenhuma resposta. Tá? Então vamos setar um target aqui, que o meu target era, né? Eu já fiz esse teste, mas eu setei um target. Falei, João, eu quero que responda 1000 requests por segundo. Tá? Por 1 minuto. E eu vou aumentar um pouquinho só a CPU pra gente ver. Tá? Vou colocar 50 e vou colocar assim 150. É metade do valor que eu cheguei no final das contas, tá?
E a RAM, vocês viram que foi estável, né? Então ele não passou muito aqui de 7 MB. Ah, não. Opa, precisa deployar agora, né? Salva aqui, tá? Então, make run project. Ele atualizar o nosso Kubernetes local com essa nova definição do site aqui, né? Já subiu. Vamos esperar o Metric Server, ele demora um pouco para pegar as métricas, tá? Vamos esperar ele subir as métricas aqui. E aí a gente roda o mesmo teste de novo. Né? O mesmo teste? Vamos rodar o mesmo teste, né? Era 300. Depois a gente sobe para 1000. Agora ele tem que aguentar numa boa. Porque ele tá com mais CPU, entendeu? Essa aqui é a sacada. Tá? Mas lembrando que a sua aplicação vai ter um limite de quanto que ela consegue usar de CPU, dependendo como ela é feita, escrita. A gente está usando o Nginx, que é um software altamente otimizado, né? E servindo um site minúsculo, né? Então, dependendo do seu caso, se o seu HTML for muito maior, ou tiver muito mais coisa para mandar, pode ser que ele responda menos, né? Ó, tá chegando a 80. Mas ele vai responder tudo. Se a gente quiser parar no meio aqui, ó, dar um Ctrl C, ele mostra até onde ele foi, tá vendo? Tava ok. Ele, tipo, para onde tava e manda o relatório. Tava respondendo ok, né? Então vamos subir para 1000 agora e vamos deixar rolar. A gente tem que pensar em não deixar o nosso target também que fique muito no limite do container, né? Do recurso que a gente está dando, né? Vamos ver se vai. Tem que ter um pouco de paciência para esse processo aqui, porque você tem que testar e deixar rolar e ver como fica. Ó, chegou a 150. 150 foi o que a gente pôs de limite lá, né? Vamos ver se vai responder as 1000. Talvez eu tenha exagerado naqueles 300 lá. 59, ó, tá passando, quer dizer que ele tá tentando puxar muito, né? A memória nem mudou quase nada, né? Ó, vamos ver quanto que tá respondendo aqui. Ah, tava respondendo 100%. Eu acho que a gente pode trabalhar, mas tinha umas respostas um pouco mais lentas aqui, tá vendo? Eu acho que a gente pode trabalhar desse jeito aqui, então. 150 para responder 1000, tá? E agora vamos fazer o seguinte. Vamos subir para 2000, o dobro. Para ver o que acontece. Parece, tava no limite respondendo 1000. Se a gente responder, jogar 2000, ele não deve aguentar e depois a gente pode subir outras réplicas para ver se ele aguenta distribuindo, entendeu? Tem que esperar um pouquinho ele atualizar aqui, mas acho que a gente não precisa ficar um minuto inteiro batendo aqui. Acho que pode ser menos até. Até subiu um pouco a memória agora. Se eu não me engano, o Nginx sobe a memória quando ele está enfileirando a sequência, então ele não está conseguindo responder. Acho que tá bom já, né? Ó, cancelar, ó, tava dando pau, tá vendo? Tava respondendo 80 e poucos por cento. Tá? Agora, se a gente aumentar esse deploy para mais réplicas, 2 réplicas, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz isso. Subindo aqui o novo deploy.
As métricas aparecerem. Aí, estão os dois rodando aqui. Vamos rodar o mesmo teste de estresse dele distribuir. O outro ficou 150 e pouco, né, de CPU. Tá lá no limite, né? Vamos ver agora quanto que chega. Vamos esperar mais um pouquinho. Ver se sobe mais. Chegou a 150 também. Mas a memória não subiu, né? Acho que ele não estava enfileirando. Acho que tá bom, né? Respondendo numa boa, tá vendo? Então, mais réplicas distribui para responder mais requests, tá? E como que o Kubernetes faz esse negócio do autoscaler, né? Porque a gente não quer ficar tendo que mudar essa parada toda vez. Ah, putz, eu vou receber um pico de acesso hoje, então tá em 2, vamos subir para 8 para responder. Eu não quero fazer isso. Eu quero que o Kubernetes faça para mim conforme a demanda chegue. Então, que eu não me preocupe que vai ter um pico, uma campanha de marketing, uma coisa que vai aumentar o acesso no site e vai derrubar ele. Que o nosso site seja resiliente e se adapte à situação conforme necessidade, tá? Então, como que o Kubernetes faz isso hoje, né? Vamos supor aqui nosso exemplo, que a gente colocou 150 mCPU é o limite daqui. Então, vamos tratar ele como 100%, tá? Então, 100% da CPU é o quanto eu coloquei de limite, tá? E a gente vai setar para o Kubernetes um target. Então, qual é o alvo de CPU que eu quero atingir? Nesse caso, eu coloquei bem no meio aqui, que é para representar 50%. Então, eu vou falar para o Kubernetes, eu quero que você tente manter os meus pods com 50% do limite, tá? E aí o Kubernetes vai falar, beleza. E aí a gente vai falar assim, vamos dar um mínimo de pods e um máximo de pods. Aqui no caso do exemplo, você imagina que tenha o mínimo seja 1 e o máximo seja 2, certo? Quando a gente começar a receber requests, o que vai acontecer? Vai começar a subir a CPU, que nem o nosso exemplo aí que eu mostrei, os testes de estresse, né? Então vamos supor que chegue a 75% do limite setado lá no Kubernetes, no nosso deploy, tá? O que o Kubernetes vai fazer? Isso aqui não tá acima do meu target, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir para mais cópias. Então ele vai subir mais uma, vai distribuir e, consequentemente, vai diminuir a CPU dos dois pods, tá? Conforme a gente para de receber as requests, a CPU vai baixar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, pô, eu tenho dois pods que eles dois juntos estão usando menos que o target de um, vou transformar num só. Entendeu? Então ele vai derrubar e vai trazer para cá, para esse cara. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai configurar esses parâmetros para quando a gente fizer o teste de estresse ou receber as requests, que o Kubernetes vá subindo as réplicas sozinho e depois quando a gente parar, que ele vai descendo sozinho e economiza para a gente, tá? Aqui a gente vai manter desse jeito. A gente vai criar um outro carinha que chama HPA, que é o Horizontal Pod Autoscaler. Então ele é o autoescalador de pods horizontal. Então ele vai criar novas réplicas, né? Quem não sabe aí, escala horizontal é quando você cria réplicas, escala vertical é quando você dá mais recursos. Então vou aumentar a CPU, aumentar a RAM, é uma escala vertical. Subir réplicas, escala horizontal. Tá? Então hpa.yaml e tá assim, não, o padrão, vamos subir assim. E a gente vai pegar na documentação do Kubernetes. Eu quero que vocês vejam isso. Horizontal Pod Autoscaler. Só escrever vai aparecer já aqui Kubernetes, tá vendo? E aqui ele tem a explicação, como funciona, tudo aquela mesma coisa que eu expliquei. Muito mais detalhado, né? Inclusive outras funções de como você... Qual que é o cálculo que ele faz para ver quantas réplicas tem que ter, etc, né? Mas o que a gente vai pegar aqui é o exemplo, certo? Cadê o exemplo? Behavior, quero um exemplo completo. Scale down, scale up.
behavior. Container resource metrics. Aqui. Geralmente tem um exemplo aqui, né? Senão a gente vai ter que escrever na mão lendo aqui a documentação. Não tem problema também, tá? Mas queria dar um exemplozinho, mostrar onde vocês pegam um exemplo mais mastigado, né? Seria melhor. Tá? Não vamos usar custom metrics, nada disso, tá? Vamos procurar aqui então. Horizontal Project Scaler Example. Aqui, ó, tem uma outra documentação. Deployment, aqui vai ter. Create Horizontal Project Scaler. Aqui. Esse aqui que eu quero. Tá? Então, como um objeto sempre do Kubernetes, vai ter IP version, kind, metadado, tá? Mínimo de réplicas, máximo de réplicas, é aquilo que eu falei para vocês, tá? E métricas, quais métricas que ele vai usar para autoescalar. Vamos copiar só essa parte aqui, e daí a gente dá uma enxugadinha, tá? Então, opa. Nosso nome vai ser site. É um Horizontal Project Scaler. Type deployment, name, site. É porque isso aqui é a referência de quem que ele está escalando. Então, no nosso caso, é um deployment apps v1, tá vendo? Name, site, sacou? E vamos colocar de 1 a 10 mesmo, beleza. Tá? Métricas. Quais métricas ele vai usar para escalar? O recurso nome CPU e a utilização média de 50%. Bom, tá igualzinho o nosso exemplo ali do... Vamos começar com esse número aqui e ver como que fica, tá? Porque esse aqui, o target, a gente pode aumentar ele ou diminuir dependendo de quão rápido a gente quer que escale ou quão sensível a gente quer que seja esse autoscaler, entendeu? Isso depende muito da sua aplicação, então por isso que a gente vai fazer teste de carga em cima, tá? Então eu vou criar esse carinha mesmo com 50% de utilização média aqui, é o nosso target. E vamos rodar ele lá no Project. Então ele tem que voltar para uma réplica primeiro e... Então, kubectl get pods. kubectl get HPA. Ele vai mostrar os HPAs pra gente. Aqui tem um. Tá com 2 réplicas já, mas eu acho que ele vai desescalar em breve. Vamos esperar. Aqui dá para ver, já ia mostrando para vocês, se você dá um describe, ele mostra inclusive os eventos aqui. Current desired. Conditions events. Aqui ele vai mostrando os eventos quando ele for escalando e tal. Quero que ele transforme em 1 primeiro, né? Eu já estava com 2, né? Tá em 0, ele tem que desescalar em algum momento. Ele é um pouco demorado mesmo, galera. Não... Fiquem tranquilos. Principalmente para desescalar. Scaling limited, fácil. The desired counts within the sector range. Scale down, able to scale. Bom, eu acho que a gente pode escalar para subir primeiro e depois a gente vê descer. Tá? Porque ficar esperando aqui à toa não faz sentido, né? Então, como estamos com 2 réplicas, vamos fazer um teste mais forte, né? Vamos colocar aqui 3.000. Ou vamos fazer assim, ó. Vamos fazer 1 minuto de 1.000
1 minuto de 2000 e 1 minuto de 4.000 requests por segundo. Pode ser? Então vamos. Aqui já está acompanhando. Então vamos dar um meio que stress test aqui. Tá mandando request lá, vamos ver. Ó, tá começando a receber request. 50%, vamos ver, vamos dar uma conferida nisso enquanto isso. Nosso limite hoje está em 150 e a gente colocou o target 50% é 75. Então, ele tem que tentar manter 75, ó, tá mais que 75 já. Ó, ele já resolveu aumentar a quantidade de réplicas, tá vendo? Ó, já escalou. Inclusive para 5 réplicas. Colocou o limite 10, né? O primeiro teste foi 1.000 requests por segundo, 100% numa boa. Agora ele está fazendo 2.000 requests por segundo. Já tem 7 carinhas desse site aí. Isso é legal, né? Mas tá bom, né? Estamos mantendo RAM baixa. Já foi para 10 já. A gente não vai aguentar as 4.000 requests, hein, galera? Acho que a gente vai ter que tunar esse cara, hein? Os 4.000 requests no segundo aqui, a gente pôs. E assim, que a gente tem que ver também, isso aqui é importante. É legal ver. Latências. Né? Média, mediana, 95 percentil, 99 percentil, o máximo. Então, você vê que tem uma discrepância aqui entre a média mediana, 3 ms e tal, e a resposta mais lenta, 100 e pouco, tá vendo? Quanto menor a discrepância aqui, melhor, né? Então, quer dizer, se tiver muito, nossa, respondendo, mas chumbando o site, tiver muita CPU, provavelmente ele vai ter alguns outliers aí, algumas sequências que demoram muito mais. Agora tá rodando os 4.000, hein? Que é o teste máximo. Eu acho que vai aguentar, sim. É legal fazer gradativamente, assim, porque dificilmente seu site vai ter, de repente, um pico forte, tá? E do nada, assim, né? Tá 100 e de repente vira 10.000. Geralmente vai sendo, conforme vai passando o dia, chega no horário de pico, ele vai aumentando, tá? Se você tem essa questão de pico ser muito rápido, provavelmente você tem que manter seu site com um mínimo de réplicas maior, tá? Para você já aguentar o primeiro tranco enquanto escala, tá? Aí terminou respondendo as 4.000 requests, até que foi pouco, né? Acho que a gente pode... Vamos fazer escala mais? Vou colocar no HPA 20. Inclusive, eu acho que foi até baixo esse 50% aqui. Eu acho que a gente pode colocar 60%, porque eu acho que dava para escalar menos e responder essas 4.000. Porque se um respondeu 1.000 e a gente teve que subir para 10 para responder 4.000, quer dizer que esse average aqui foi muito baixo. A gente tentou manter a CPU muito baixa, entendeu? Eu acho que ele aguenta mais. Vamos para 70, né? E 20 réplicas e a gente fazer o teste de novo. Vamos fazer esse teste de ser maior agora, porque a gente colocou 20 réplicas. Vamos fazer esse teste aqui, ter mais passos aqui. Aí 1 minuto com 8.000 e 1 minuto com 12.000. Será que minha VPC aguenta fazer tudo isso? Eu acho que sim. Então vamos atualizar. Make run project.
Caras, e assim, para escalar a aplicação bem, tem que ficar testando e otimizando até chegar num número legal. Ah, ele até já desescalou. Talvez ele esteja mantendo em 2, porque eu coloquei réplicas 2 ali, né, no deploy, certo? Vamos por um aqui. Começar do 1. Subir de novo. Eu não recomendo colocar um, tá, pessoal? Isso aqui é só um teste. Um é ruim porque quando você vai fazer deploy, você tem pouco margem para erro aí, né? E se a máquina que estiver rodando seu único pod daquele serviço morrer, seu serviço morre junto com ela, né? Se você tiver várias réplicas, pode até morrer uma máquina que seu serviço continua funcionando legal, né? Quando aparecer as métricas aqui, é que tá pronto. Aí, beleza. Vamos rodar esse teste de novo agora. É 1000, como que é? Fazer 1 minuto de 1000 requests por segundo, 1 minuto de 2000, 1 minuto de 4000, 1 minuto de 8000 e 1 de 12. Ele vai subir até 20 réplicas. Tá, eu estou considerando que o meu cluster tem espaço para as 20 réplicas. Pode ser que não seja verdade, porque é um cluster de uma máquina só aqui, a minha máquina local, tá? Mas o bom disso também é que o Kubernetes ele te deixa invisível a questão de você ter múltiplas máquinas, tá? Então, no ambiente de produção com um monte de máquina, vai funcionar do mesmo jeito. Interessante, né? Já escalou para 5. Vamos melhorar esse debug aqui que eu fiz? Vou colocar kubectl, get hpa e o getpods. Vai rodar os dois. Pronto, agora sim. A gente tá vendo o target aqui também. Tá vendo? Olha, ele já subiu para 20, mano. Mesmo a CPU estando baixa, né? Ah, ele já terminou o primeiro teste já. Talvez o nosso teste esteja sendo muito rápido também. Ele tá. 1 minuto é pouco, né? %34%. Ele deveria diminuir já, né? Eu acho. 70% de 150 dá 105, né? Então ele deveria estar com target de manter 105 aqui. Agora ele já está aumentando, tá vendo? Então, quer dizer, ele está dando uns... A gente está subindo muito rápido a carga, né? Não vai dar tempo dele falar assim, vou desescalar, porque ele já vai começar a chegar mais, chegar mais. Estamos rodando agora 4.000, né? É isso? 4.000. Podia colocar um comentáriozinho, né? Mas o terceiro é 4.000. Ah, ele tá num target de 70%. Eu acho, galera, que talvez seja o requests que ele tá indo no target, né? Porque o request que a gente colocou 50, acho que é isso. Eu acho que a confusão é essa. É o requests, não o limits. Vamos fazer assim, então. Vamos ajustar. 50, 70%. Faz sentido total. Vamos aumentar esse requests aqui, então, para 150 e vamos recomeçar o teste. Tá? E a gente não vai estar fazendo over scheduling, não.
duro cancelar, né, esse negócio. Aqui tá de boa. Vamos só derrubar o teste de estresse aqui. Beleza. E vamos atualizar, então. Make run projects. Tá? Então, aqui é o requests. Opa. Então, ele faz baseado no request. Eu sempre me confundo. Já tá aqui. Deixa ele pegar as métricas. Beleza. Agora vamos rodar de novo. Agora é para escalar mais devagar. Vamos ver. Agora ele vai tentar se manter a 105 M. Não, ele já foi para 4. Agora já é para 8. Escalando rapidão. Já está em 20 já. Assim a gente consegue ver o que está rodando lá. Limit request. Ok. Aí já está rodando o segundo teste, já instalou tudo. Vamos fazer o último manter por mais tempo, talvez? Vamos ver o que o HPA diz. CTL get HPA. Pode ver aqui os eventos lá que eu mostrei para vocês. CTL describe HPA site. Ele não está falando a razão, maldito. Mas ele está escalando, tá vendo? Novos tamanhos. Agora só o teste final, ver que ele está aguentando aqui. Mas o intuito era mais vocês entenderem o processo aí, de como que a gente configura essas paradas, faz elas funcionarem bem. E como a gente conseguiu um nível, assim, escalando horizontalmente, a gente conseguiu um nível bem maior, né, de requests, certo? Vamos ver se aguenta 12 mil, né? Quatro mil aguentou, 8 mil, agora tá rodando. Vamos ver. Tá até baixando um pouco a CPU agora, né? Até baixou um pouquinho a quantidade de réplicas. Ó, viraram 16. Engraçado, né?
Eu acho que isso aqui, galera, é porque minha máquina não tá aguentando fazer todas as requests. Deve ser por isso que tá baixando, tá? Então a gente chegou no limite da minha máquina de fazer requests. 8.000 aqui. Connection reset by peer. Sim. Agora vai só baixar mesmo. E é isso, galera. Assim que eu geralmente testo, configuro os horizontal pod outscaler. Se quiserem ir, tomem os contatos, galera. Quiserem trocar uma ideia, tirar dúvidas, tamo junto. Valeu pela participação aí.